Vamos fechar os olhos, por favor. Lembrar da nossa respiração divina. Lembrar de agradecer por mais esse momento de vida, por mais essa oportunidade que a gente recebe de se encontrar, de compartilhar, de trazer inspiração uns aos outros. Que através do nosso esforço, da nossa sinceridade ao viver, a gente possa transformar nossas vidas e contribuir para a transformação do mundo. Yada yada hi dharmasya ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Esses dois versos que eu entoei, eles são da Bhagavad Gita, no capítulo 4. E nesses versos é uma afirmação do Senhor, que é a representação do divino. E ele fala: toda vez que acontece um declínio no correto viver, toda vez que a humanidade, o mundo começa a caminhar para uma direção não muito certa, onde, ao invés de valores e princípios, que é chamado de Dharma, o Adharma, o oposto começa a prevalecer, o que acontece? O Senhor está falando, eu assumo uma forma física. Eu venho a existir. Para quê? Paritranaya sadhanam. Para proteger os que seguem o caminho das virtudes. Para proteger aqueles que querem ter uma vida reta. E vinashaya chadushkrutam. Para destruir, ou, pode entender, corrigir aqueles que estão fora da linha, seguindo a Dharma, os valores incorretos. Sambhavami Yuge Yuge. Então, em todas as eras, sempre que tem um declínio no reto viver e um aumento no incorreto viver, eu assumo uma forma para cuidar, para guiar e para purificar. É lindo isso, porque é uma promessa de Deus. Deus está falando, vai ter caos, vai ter confusão, vai ter isso, mas eu vou estar apoiando vocês, eu vou estar cuidando. E não é só do céu, ele está falando, eu assumo uma forma. Numa compreensão oriental, existem algumas principais manifestações de Deus. Então, em todas as eras, houve uma forma do divino no qual ele veio com esse mesmo propósito, para limpar, para purificar e para transformar. Até mesmo na Índia, em muitas culturas lá, Jesus é considerado uma dessas encarnações divinas. Buda, Krishna, Rama, todos vieram com esse mesmo propósito. Eu estou falando isso agora, compartilhando, porque eu estou lendo um livro do Guruji que ele descreve sobre uma dessas manifestações, chamado Rama. E toda a história dessa vinda e dessa batalha para transformação. Então, ele nasceu num palácio, ele era rico, tinha todas o luxo, o conforto, mas ele já tinha, claro, ele já veio com essa missão e já tinha essa consciência.
E aí, claro, durante a vida dele acontecem algumas coisas, umas desonestidades, e ele é mandado para o exílio por 14 anos. Ele, a então esposa dele, que é a manifestação da Mãe Divina, e o irmão dele vai como protetor deles. E eles têm que ficar na floresta por 14 anos. E aí, no meio desse exílio, eles vão encontrando santos e sábios, eles vão vivendo de frutas, de raízes, descalço. E no meio desse período de exílio, a esposa, a companheira dele, foi raptada por um ser demoníaco chamado Ravana. Nessa mitologia hindu ou indiana, existem dois lados, mas na verdade em qualquer lugar, é só o nome que muda. Tem um lado que é chamado, eu falo e vocês repetem, Devas, que são os seres celestiais. A gente pode chamar de anjo. E tem o outro lado chamado Asuras. Asuras. Asuras são os seres demoníacos. Isso tem em toda religião, todo. Então, um desses seres que era extremamente poderoso, de uma maneira extremamente traiçoeira, ele se fez de um sábio e enquanto Rama estava na floresta fazendo os trabalhos dele, ele raptou a esposa dele. Ninguém sabia onde ela estava e buscaram. E aí entra nessa história uma outra pessoa, um- alguém que iria servir essa manifestação de Deus, para que tudo pudesse acontecer. E o nome dessa manifestação, ou dessa forma que veio para auxiliá-la, é chamado de Hanuman. As pessoas chamam ele de uma maneira muito errônea de Deus macaco, mas não é. Ele era uma forma divina que assumiu essa forma para ajudar. E então ele recebe a missão, ele é incumbido de buscá-la. Ele nasceu muito poderoso, esse Hanuman. Só que ele era muito arteiro na infância, então ele morava na floresta, ele ia pulando para lá e para cá, e aí ia atrapalhando os sábios que estavam meditando. Puxava o cabelo de um, pegava a comida de outro, igual criança, pulava no telhado e fazia barulho. Aí os sábios falaram para os pais dele: por agora, esse poder todo que ele tem não está ajudando ninguém. Nós vamos ter que fazer uma pequena curse, uma pequena maldição para ele crescer alinhado. Depois volta. Ele vai esquecer tudo. Ele vai esquecer que ele tem esse poder, que ele pode ir para onde ele quiser, que ele tem uma força ilimitada, e ele vai pensar que ele é só um macaco. Então, com esse esquecimento do poder dele, ele começou a aprender, ele foi para um guru, ele começou a adquirir conhecimento e humildade, até que chega nesse momento de ele servir a manifestação do Senhor. E aí eles descobriram onde estava a mãe divina, a companheira de Rama. Ela estava em Lanka, que fica onde eles estavam, que é o continente, ficava numa ilha aproximadamente 1.500 quilômetros de distância. E aí eles chegaram na margem e falaram: como nós vamos chegar? Não tem como. E eles ficaram desanimados, todos, porque tinha uma tropa inteira apoiando isso. E o rei falou: se em um mês vocês não trouxerem informação dela, todos vocês vão ser executados. E eles estavam todos desanimados, olhando para aquele oceano e falando: eu não consigo nem enxergar. Quem vai conseguir ir até lá? E aí todo mundo desanimado, falando: vamos sentar e jejuar até a morte, que é melhor. Não vamos voltar para lá. E aí um desses sábios que estava nessa tropa para ajudar lembrou: o Hanuman. E aí Hanuman estava de cabeça baixa, amedrontado, e esse sábio falou: meu filho, você tem esse poder. Ele falou: como? 1.500 quilômetros? Você não se lembra, mas quando você era criança,
Uma vez sua mãe falou, você falou para ela que estava com fome, se tinha uma fruta, ela apontou para o sol e falou: ali tem uma maçã. E você pulou e foi até o sol? E aí eles começaram a inculcar nele essas lembranças e ele lembrou de quem ele era. Essa era quando a maldição ia acabar. E aí ele foi, num salto, ele foi até essa cidade, Lanka. Essa cidade existe ainda hoje. E aí lá ele chega e lá é a reunião dos Asuras. A gente pode chamar de inferno. Na Terra, mas é o inferno. Então, tem as descrições nessa escritura, onde fala da vida de Rama, o que ele viu naquela cidade. E aí mostra, ele via as pessoas se embriagando. Depois ele via as pessoas com roupas extremamente escandalosas. Outras pessoas desfrutando de prazer físico. Outras pessoas fazendo mal. Outras pessoas. E ele observando todo esse cenário demoníaco. E aí finalmente ele consegue encontrar onde estava a companheira de Rama. E aí ele volta, comunica tudo isso, aí a tropa, de uma maneira muito linda, vem e entra e aí começa essa batalha. Muito, muito dura e cruel, várias morrendo, e aí finalmente Rama elimina Ravana, que era esse demônio, ele tinha 10 cabeças. Estão falando, meu Deus, que coisa. E aí, depois de ele ser eliminado, porque esse Asura era tão poderoso que ele tinha controlado até os seres celestiais, os Devas. Ele tinha eles eh, algemados. As divindades estavam algemadas, ele tinha dominado tudo. Ele era completamente o poder naquela época. Então, Rama vem, depois dessa batalha muito violenta, elimina todo o mal, coloca um rei novo nessa cidade, e aí ele volta, porque acaba o exílio dele, e ele volta para a cidade dele, de Ayodhya, e aí é coroado rei. E aí segue a história. E essa história tem aproximadamente 15 mil anos. E é uma descrição linda, é muito extensa. E aí eu estava lendo e pensando, quando eu comecei a lembrar dessa descrição do que ele estava vendo dentro daquela cidade, eu olhei um pouquinho ao redor também. Hum, interessante. Parece que não é só de 15 mil anos atrás. Parece que essa escritura é moderna. Naquele período, os valores estavam completamente distorcidos. O poder, a violência, a exposição do corpo e a valorização demasiada do corpo, a exploração sexual, a desonestidade, a violência, o entorpecer. Não é muito diferente do que a gente vive e convive ao nosso redor. E quando a gente percebe que isso está distorcido? Quando esse viver se torna normal. Normal. A gente vive, a gente está acostumado. Quantos de nós fica abismado com essas coisas? Talvez virou tão rotineiro e normal. Mas naquela descrição, quando o Hanuman estava vendo tudo aquilo antes de entrar e encontrar a companheira de Rama, ele estava chocado. E é uma descrição exatamente das qualidades assúricas, das qualidades demoníacas. Então, quando esses valores começam a ser os valores principais da existência, significa que está num período confuso e conturbado da criação. E se a gente olhar para a sociedade hoje em dia, para o mundo hoje em dia, quais são os valores que regem
o viver das pessoas, a grande maioria. Não é pessimismo e não é falar mal da. São valores elevados de Dharma, princípios, retidão, honestidade, verdade, controle dos sentidos, respeito, ou a gente sabe. Então, algumas coisas para a gente entender e pensar. O mundo tá desse jeito. E o mundo, isso virou o normal do mundo. Mas isso não é o normal. Isso é anormal. Mas, será que a gente tem capacidade para mudar o mundo? Será que dá para você sair e arrumar uma guerra com alguém para mudar? Provavelmente não. Mas a pergunta que a gente deve fazer é: como eu estou lidando com esses valores? Como eu estou aceitando esses valores no mundo, mas especialmente como eu estou aceitando esses valores deturpados na minha vida? Qual é o meu grau ao viver de Dharma, de valores, de princípio, de retidão, de honestidade, de verdade, de controle? Ou qual é a minha quantidade, a minha porcentagem de adharma, desonestidade? E não precisa ser coisas muito grandes. Se eu perguntar para alguém, mentir é bom ou ruim? Ah, mentir não é bom, mas uma mentirinha aqui, lá, tem problema? É normal, é normal. E a gente pratica isso, sem saber por quê? Porque é normal. Então, o que isso quer dizer primeiro para nossas vidas? Eu preciso estabelecer o Dharma. Onde? Na minha própria vida. E a gente existe só para estabelecer esse Dharma. Toda vez que tem um declínio, que o aumento do incorreto viver se acentua, Deus vem para nos guiar. Aí vocês vão me perguntar, mas Deus não veio para me guiar? Será que não? Onde a gente está? A gente não está num acha discutindo sobre princípios e valores? Será que não tem uma força divina nos guiando e nos falando, segue por aqui, vai por aqui, para mostrar o caminho? A gente tem acesso à verdade, a gente tem acesso à retidão. Será que não é a presença de Deus e a bênção de Deus nos guiando? Sim. Então essa guerra acontece. Ora, a gente vê, tem um monte de guerra acontecendo. Não importa as causas ou não, mas tem a ver com a Dharma. Distorção. Então as guerras estão acontecendo fora. E a guerra está acontecendo dentro. Sim ou não? E se a gente não percebe que essa guerra está acontecendo dentro, é porque a gente está sendo oprimido e massacrado internamente. Porque essa guerra é sempre devas e asuras. A gente tem qualidades positivas? Tem. A gente tem qualidades negativas? Cuidado para falar que está sendo gravado. Sim. E essas qualidades estão sempre uma tentando dominar a outra. Eu sei que isso é errado, mas é tão difícil fazer o certo, é melhor fazer desse jeito mesmo. Vai passar. Ninguém vai. Daqui a pouco passa esse negócio. Eu sei que isso não é honesto, mas quem vai ver isso? Elas estão sempre brigando. Essa é a guerra. E se a gente não faz um esforço, e se a gente não se propõe a lutar, quem vai ganhar? Ravana, esse demônio de 10 cabeças. O que significa 10 cabeças? A gente tem 10 órgãos. 5 órgãos de ação e 5 órgãos de percepção. O que é órgão de percepção? São os sentidos, 5 sentidos. E que são os órgãos de ação? Mão, pés, boca, ânus e genitais. Esses são os órgãos de ação e os visão, audição,
olfato, paladar e tato, órgãos de percepção. Então, o que significa esse ser demoníaco? Não vai aparecer alguém na rua com 10 cabeças, mas isso significa um descontrole e uma extroversão dos seus sentidos, que são o seu meio de interagir com o mundo. E se eles estiverem descontrolados e extrovertidos, buscando só desejo, a gente está vivendo numa energia demoníaca. Inferno não é um lugar pegando fogo que alguém vai lá no caldeirão e vai se queimar todo, ou alguém de vermelho com um tridente furando você. Segundo a descrição, o que é inferno? Quando a Dharma, essas, esse princípio completamente distorcido, prevalece. Então, o inferno não é algo que te deixa mal ou triste ou preocupado, é uma tentação para o prazer, para o desfrute, para levar vantagem, para o ego. Então, Dravana significa o ego. E essa companheira de Rama que foi sequestrada significa, segundo o Guruji, a bem-aventurança. Ela significa o amor incondicional. Ela significa a paz e o viver nesse estado. E o que significa esse ser demoníaco ter raptado ela? Significa que as pessoas em busca da felicidade fazem todo tipo de atrocidade. Todo mundo está buscando felicidade. Só que as pessoas confundem felicidade com prazer. E aí, na busca pela felicidade, confundindo com prazer, distorce tudo. Mas não é possível conquistar a felicidade, ou a bem-aventurança, ou esse estado de equilíbrio, desenvolvendo qualidades demoníacas ou negativas. É impossível. Porque não tem como, não tem conexão. Prazer e felicidade. Jesus falou esses termos numa expressão diferente. Ele falou a porta estreita e a porta larga. Como é a porta estreita, a descrição? É difícil de achar, não é tão fácil de entrar, pouca gente está indo. E o que é a porta larga? Segue o fluxo. Só olha a boiada, ela está indo para lá, você não precisa nem fazer esforço, ela é grande. E aí ele fala: a porta larga leva para perdição, sofrimento, apesar de inicialmente prometer recompensa, prazer. E a porta estreita, apesar de ser difícil, de não ser fácil de achar, de não ser tão fácil de passar, esse esforço inicial é necessário, mas depois, o reino de Deus. Então, quando a porta larga é o meio principal de viver, tem alguma coisa errada. Ravana está vivo e atacando e tornando nossa vida miserável. E nessa história, internamente, Rama, que era a manifestação do divino, vivia no reino dele. E aí ele foi exilado e ele teve que ir para a floresta, até chegar o momento de ele ir a Lanka, era no extremo sul da Índia. Então o Guruji fala que essa também é a nossa jornada. Deus estava no norte e aí ele foi exilado. E o que é exilado? Esqueceram dele. Esqueceram. E nesse exílio ele ainda perdeu a companheira divina dele, que é a bem-aventurança, a paz e a alegria. E aí ele tem que ir resgatá-la. E ela estava no extremo sul. Se a gente pensar nos nossos chakras, onde é a divindade? Onde é o reino divino? É aqui em cima. Aqui é uma floresta. Floresta de emoção, floresta de confusão, floresta de altos e baixos, floresta densa, animais peçonhentos. E o extremo sul é o local de maior densidade, de maior
materialismo, de maior extroversão. Então, ele teve que ir lá para resgatar. E essa é a nossa missão, é a nossa jornada da vida. A gente está onde agora? E será que a gente não está vivendo para resgatar essa bem-aventurança, esse amor incondicional, essa paz? E será que tudo que a gente faz, mesmo sendo incorreto ou desonesto, não é para encontrar isso? Mas aqui essa história fala que enquanto a gente não tiver consciência de que esses valores são a nossa principal coisa da vida, de transformar a sua vida, de ter uma vida reta e honesta, o que ele está dizendo aqui? Enquanto você não ter uma vida ou se esforçar para alcançar essa vida, esquece felicidade. Prazer você vai ter de monte, mas o prazer sempre traz sofrimento no final. Enquanto você não se esforçar para cultivar valores, princípios e alimentá-los, a felicidade está bem longe, ela está no extremo sul, confundida com prazer. Esses três chakras são dinheiro, sexo e apego ao corpo, força, beleza, comida. Onde está a nossa mente? Onde ela deveria estar? E o que a gente tem que fazer? É s- eu só estava refletindo nisso e queria compartilhar com vocês. Mas se a gente for vivendo na onda, indo para a porta larga, até quando? De novo, não é fácil a medir, é difícil. Mas viver junto com os Asuras é fácil? Não, claro que não. E a gente sabe, muitas vezes a gente age de um jeito, a gente sabe, o demoninho lá dentro tá ativo. Até quando? E qual é a transformação? Aceitar essa presença divina. Ela está chamando a gente. Ela está convidando a gente para essa transformação. Eu não tenho força, minha raiva é muito forte. Eu tenho medo. Nossa, os meus desejos são incontroláveis. Eu não tenho força. Quando a gente fica desse jeito, não dá, é assim mesmo, não consigo, a gente está parecendo quem? O Hanuman esquecido. De cabeça baixa, olhando para o mar e falando: ai meu Deus, não vai dar. Não consigo, é muito longe. Como a gente vai lidar com aquele demônio quando a gente chegar lá? Não consigo. Deus do lado dele e deu a missão para ele. E a gente recebeu essa missão. Até quando eu vou falar, não dá, não consigo, hoje eu estou com preguiça, não dá para meditar, não estou com cabeça. Você está com 10 cabeças. Essa força está em cada um de nós, do Hanuman. Ele é invencível, só que ele estava se imaginando fraco, limitado, sem capacidade. Como a gente vive? Os mestres estão falando o tempo inteiro: vocês são a essência divina, imortal, infinita, pura, eterna. Eu? Talvez ele ou ela, mas eu, com toda essa minha cabeça, do jeito que eu vivo, não é possível. Senhor Hanuman, senhora Hanuman, Deus está te convidando para resgatar a bem-aventurança, para resgatar a paz, para resgatar a sua verdadeira essência. Nós vamos ficar sentados na beira do mar chorando? Esse é o convite. Isso é o que a gente faz na cria também. A gente trabalha os chakras, a gente vai lá purificando e volta, até que a gente consiga voltar para o nosso reino e daqui viver. Tem que viver. Fazer tudo, usar os seus chakras. Mas se eu estiver só imerso neles, eu estou vivendo com Ravana. Quão afortunados somos nós de ter a oportunidade de despertar. Sua Medina, não está tão ruim assim a vida? Não é que está tão ruim, mas a gente se acostumou com algo que é extremamente inferior. É assim mesmo, tá bom?
Quantas e quantas encarnações, ou quantos mestres vieram e falaram: segue, alcança, busca. Um foi crucificado, o outro foi morto de outro jeito, o outro foi embora. Quantos e quantos e quantos? Para quem? Só para a gente. E de novo a gente está sendo chamado. Muda, transforma. Ser herói é ser herói das nossas vidas. A gente não precisa causar lá fora, mas a gente precisa ser herói das nossas vidas. E uma vida espiritual é uma vida de heroísmo. O nosso mestre, o Gurudev, falava sempre, o Guruji também fala, vida espiritual não é para covardes. Por quê? Porque se a gente se deparar com aquele ser de 10 cabeças ensandecido, fala, oh, oh, não vai dar. Nós estamos participando dessa narração, dessa história. O tempo inteiro ela está acontecendo. E como fazer? Se apoiar em Deus, se apoiar nessa presença divina, se apoiar em tudo que a gente recebe e, sem medo, seguir. E o que significa essa luta? Aprender a falar não. Isso não é bom. Apesar de ser mais fácil agora e de ser cômodo para mim, para onde eu estou indo? Para o sul ou para o norte? Está crescendo mais umas cabeças em mim? Ou eu estou mais divino? Então, essa guerra é no dia a dia, em cada momento. Como são minhas palavras? Para onde estão indo meus pensamentos? Como estão meus desejos? Como está minha vida no mundo? Essa é a luta, e é aqui que a gente tem que ser heróis e heroínas. Não é externo, não é mostrar para ninguém. Ninguém precisa nem saber o que você está fazendo internamente. Mas essa guerra tem que ser vencida. E a gente só existe para isso. Resgatar a Mãe Divina, Sita. Até quando a gente vai ficar buscando a bem-aventurança e felicidade e paz e chorando? Ai, o mundo está perdido. Ai, as pessoas estão tão más. Ai, eu estou sendo maltratado. Você está sendo maltratado. Você está sendo maltratada. Mas não é por ninguém de fora. É por Ravana dentro de você. E até quando vai aceitar esse domínio? Até os seres celestiais ele algemou. Sabe quem ele prendeu até? Até o Senhor da Morte era o escravo dele. Vários seres angelicais, escravos dele. E o que significa isso nas nossas vidas? Nossas qualidades negativas, elas aprisionam as qualidades positivas. Eu sei que eu tenho que fazer o bem. Nossa, mas eu não tenho força agora. Eu sei que eu não deveria aceitar isso, ou esse pensamento, ou esse desejo, mas eu estou algemado. Até quando? A gente não deveria entender. A gente vê um mestre falando, a gente vê as escrituras, a gente vê esses seres nos convidando e parece tão longe, não? Esse é para você, é para alcançar esse lugar, esse estado. Ele é o mestre, eu sou o coitado do discípulo. Até quando? Eles estão convidando para essa experiência. Essa é a beleza da espiritualidade. Ela é prática e ela deve ser aplicada o tempo inteiro. Não é só usar um japamala ou um terço, ir na igreja, ajoelhar, vir no ashram, meditar, mas é o tempo inteiro, dia a dia, dia a dia. Se a gente souber onde a gente pode chegar, se a gente souber o nosso potencial infinito, como Hanuman, apoiado e protegido e abençoado por Deus, pelo divino. Eu já falei isso várias vezes. Eu converso com vocês, mas eu estou conversando comigo mesmo. Hum? Deus está com a gente o tempo inteiro, os mestres dizem. Não? Ele não está respirando em você agora? Hum? E não é um convite? Não é falando, eu estou aqui? Ele está dando essa respiração para quê? Para a gente continua na ignorância. Ou ele está te chamando. Eu estou aqui. Você está me ignorando e você perdeu a bem-aventurança. Ela foi raptada.
Acorda e traz ela de volta. Eu estou te chamando. Eu estou te convidando nessa respiração. Por que não? Pensa, quão afortunados. Não importa se o mundo está de cabeça para baixo. Mas a gente não recebeu um convite e um chamado para mudar? Depende só da gente. Aceitar e seguir ou falar, não, muito difícil. O Guruji falou que tem duas atitudes na vida. A primeira pessoa ouve, tem acesso a conhecimento, a um caminho e fala: Uau, é possível, mas é tão difícil. Deixa pra lá, não é pra mim. Uma outra pessoa que chega no mesmo caminho e fala: Uau, é difícil, mas é possível. Eu vou? Onde a gente está? É possível, mas é tão difícil, deixa pra lá? Ou é difícil. E daí? Eu estou respirando para quê? Reclamar do mundo é fácil. Se entristecer com o mundo é fácil, mas não ajuda muito. Que a gente usa esse desequilíbrio do mundo, que a gente use para motivar a gente a mudar. Enquanto a gente não mudar, o mundo não vai mudar. Nessa descrição tem até tecnologia. Eles usam a tecnologia para fazer o mal. Tem até inteligência artificial. Eu não estou falando que isso é demoníaco, mas com as 10 cabeças extrovertidas, esses negócios todos na nossa vida são usados para quê? Para fazer o bem ou para. Não é pessimismo, não é crítica, mas cada um de nós precisa acordar. Os mestres vieram só para isso. Yadá, Yadá, Hridharmasya. Todas as eras eu venho. Acorda, acorda! Eu não quero esperar mais uma era ou mais uma vida. E a gente não devia esperar nem mais uma respiração. Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração. Não é só uma respiração. É essa presença divina te chamando. Filho, filha, acorda. Eu estou aqui para restabelecer o caminho da retidão, que é o único meio que vai te conduzir para a bem-aventurança divina, para a paz, para a felicidade eterna. Por enquanto ela está camuflada de prazer, de extroversão. Cabe a cada um de nós descobri-la. Continua na respiração. Eu vou entoar um pequeno mantra. Mantenha-se de olhos fechados. Vocês podem repetir. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram 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 Jaya Ram Jaya Jaya
Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. 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 Esse poder de Deus está em nós. Ele se manifesta em nós. Não é só esperar uma encarnação divina vir bater a sua porta, mas é entender que você é essa manifestação divina. O absoluto vive em você e está te convidando para esse resgate, para essa vitória na sua vida. Cada respiração é uma era e ela vai passando. Por que contar com amanhã? Nunca aceita suas limitações. Nunca aceita essas fraquezas como sendo você. Tudo isso é só um esquecimento. Invencíveis. Continua na respiração. Ó Deus, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te seguir. Eu estou aqui para me refugiar. Eu estou cansado de viver sobre essa influência, esse domínio demoníaco, sendo conduzido pelos desejos, sendo conduzido pelos hábitos, sendo conduzido pela extroversão e pelos sentidos, por essa mente desgovernada. Ó Deus, quanto mais eu escuto, mais eu percebo. Essa vida está desalinhada. Me guia. Eu quero mudar. Elimina essas negatividades da minha vida. Me dá força para seguir e me tornar exitoso nessa batalha da vida. Elimina esse ego ignorante, arrogante, que só traz sofrimento na minha vida. Se revela. Inala bem lenta, longa e profundamente. Inala com amor. Exala bem lenta, longa e profundamente. Exala com amor. Inale lenta, longa e profundamente. Exale bem lenta, longa e profundamente. Inale, longa profundamente.
E exale lenta, longa e profundamente. Mais uma vez. Inale, segura, concentra. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Exale. Respiração normal, consciente. Leva a sua atenção para dentro. O reino divino está aberto. Medita em silêncio. Permite esse fluir divino se mover na sua vida. Sarva dharma parityajya mamekam sharanam vraja aham tva sarva papebhyo mokshaishami ma shuchaha. Entrega todos os seus deveres, suas responsabilidades para mim e se refugia somente em mim. Eu vou te libertar de todos os males e assim você virá a mim. Não se preocupe. A gente não precisa carregar esse fardo nas nossas costas. O divino está com as mãos abertas, pedindo para conduzir nossas vidas, nos abrigar e nos proteger. Depende da gente, depende da nossa vontade. Que as bênçãos de Deus e dos mestres estejam presentes nas nossas vidas em cada passo. Que a gente viva com consciência, que a gente viva com essa determinação para não permitir nossas vidas serem direcionadas para um caminho incorreto, o caminho do sofrimento. Que nossas vidas sejam direcionadas para a meta da felicidade e não do prazer. Essa é a nossa herança divina. A gente precisa aceitá-la. Agradecendo a todos pela presença, agradecendo aos mestres pela inspiração, agradecendo a Deus por mais essa respiração, tentando perceber essa presença divina, esse amor puro, essa bem-aventurança em cada um de vocês. Eu me inclino a todos com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.